A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Você está ouvindo o programa Universidade 93,7, especial Publicidade Tem Idade? Com a participação de João Francisco Aguiar e Márcio Quartilho. Amoeba, a geleinha de brincar. Amoeba. Este é o terceiro episódio do nosso especial sobre publicidade de produtos infantis. A segunda parte você ouviu na semana passada. Os arquivos do programa já estão disponíveis no nosso site, usp.br/radiojornalismo. No especial de hoje, nossos convidados debatem sobre publicidade de brinquedos e universo digital. E aí a gente pode voltar naquela pesquisa da SPM que nós analisamos no começo, pesquisa, né, com crianças de diferentes faixas etárias, sobre a forma com que as crianças se relacionam com as marcas. Então, essa pesquisa ela também mostra, né, um outro aspecto, que mais da metade das crianças de 7 a 9 anos passa boa parte do tempo se entretendo com brinquedos. Os brinquedos e seus diferentes formatos são fundamentais no desenvolvimento. E por isso, com a regulamentação, o mercado publicitário precisou correr atrás e desenvolver novas estratégias para promover esses brinquedos, né, com base em boas práticas. Então, para a gente se aprofundar nesse tema, o nosso repórter Patrick Fuentes produziu uma reportagem que fala sobre a relação entre publicidade, brinquedos e universo digital. Vamos ouvir? Você já parou para pensar em como as propagandas marcaram nossas infâncias? Nós nem percebemos como as propagandas feitas para o público infantil ficaram gravadas nas nossas memórias. E quantos produtos descobrimos enquanto criança por conta dessas propagandas? O elefante é fã de Parmalat. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat, assim como a foquinha, o ursinho e o leão. Mas da nossa infância para cá, muita coisa mudou. Inclusive a forma como as crianças se entretêm, da tela da televisão para a tela do celular. E também a forma como vemos a publicidade feita para o público infantil, hoje sendo considerada prejudicial para o desenvolvimento da criança e proibida, pelo menos nos modos em que conhecemos. Mas será que a publicidade infantil continua a mesma? Uma nova geração de crianças, somada a uma legislação contra a publicidade voltada para a TV, abriu espaço para uma nova forma de propaganda destinada a esse público, a digital. Em 2014, o CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, intensificou os esforços para impedir que propagandas fossem direcionadas ao público infantil com a Resolução 163, que considera abusiva a publicidade que utiliza conteúdo apelativo ao público infantil. Mas atualmente, a definição de publicidade infantil serve para as novas plataformas online? Professor Eneus Trindade Barreto, do curso de Publicidade e Propaganda da Escola de Comunicações e Artes da USP, explica um pouco mais sobre esse questionamento. Hoje a definição de publicidade, ela não se prende mais à perspectiva de anúncios e comerciais. Ela se expande e essa dimensão coloca a gente em alguns desafios, porque torna difícil a regulamentação, né, da publicidade, daquilo que deve ser restrito ao público infantil, em termos de processos civilizatórios, o que a gente quer para a formação da mentalidade do consumidor infantil. E, com isso, a gente tem uma série de novas expressões, influências mirins, programas de youtubers mirins, que são todos formatos publicitários e que não são vistos como tal. Então, a plataforma YouTube, ela tem uma ação maior e mais pertinente, por exemplo, a um universo de influência da vida do consumidor infantil. E ela trabalha com a perspectiva de identificar crianças, né? E aí essas crianças se tornam influencers e elas são cooptadas pelo mercado.
e muitas vezes não é percebida. Quando se refere ao YouTube, elas não entendem aquilo como publicidade. E a prática televisiva de demonstração de produtos, como as garotas propagandas faziam no início da televisão, das práticas de programa de auditório, são de programas ao vivo, estão todas presentes na linguagem do YouTube. No que se diz respeito à publicidade infantil, esses fatores criam um potencial maior de seduzir as crianças para o consumo, uma vez que a vulnerabilidade da criança a torna um alvo mais fácil, tornando a publicidade feita para o público infantil mais complicado do ponto de vista de proteção da infância. Para entender um pouco mais sobre como funciona a publicidade infantil na internet, conversei com o professor Eneus Trindade Barreto, do curso de Publicidade e Propaganda da Escola de Comunicações e Artes da USP. Aqui é Patrick Fuentes para o Universidade 93,7. Bem, então pensando nessa proposta que a reportagem traz, de trazer a discussão da revolução digital e da saída dos comerciais da televisão para o universo online, eu queria perguntar o seguinte: Márcio, quais são as principais mudanças que você observa no mercado publicitário com o desenvolvimento da propaganda online e a perda de espaço da propaganda offline dos produtos infantis? Vamos lá. Acho que, primeiro, é muito claro você perceber uma mudança a gente chama de consumo de meios, né? As pessoas hoje estão muito mais nos meios digitais do que nos meios não digitais, vai? Isso principalmente pelo poder de engajamento, né? Ou seja, você consegue, ter o conteúdo exato que aquela pessoa está buscando num volume, numa quantidade onde você pode passar dias no YouTube ou em qualquer rede social assistindo conteúdo que não vai acabar, né? E em nichos, né? Em pequenos clusters, em pequenos interesses. Acho que esse comportamento fez com que o digital tomasse conta totalmente da publicidade, né? Acho que ainda, nos próximos anos, ainda vai crescer ainda mais, né? Hoje já representa mais do que a metade do investimento publicitário, já é em digital, mas isso vai continuar aumentando, obviamente, não deve diminuir. Acho que outro ponto muito importante para quem está do lado de quem compra essa publicidade é muito mais mensurável, né? Eu consigo quase que real time entender exatamente o que está acontecendo, exatamente quanto eu estou pagando, exatamente se o comportamento que eu espero que aquela publicidade gere, se está impactando ou não. Se eu estou, por exemplo, eu consigo entender se as pessoas estão indo até o fim daquele anúncio. Sim. Você acha que o volume de anúncios e também a maneira como eles são organizados, né, nessas redes, isso afeta a capacidade de crítica, de diferenciação mesmo de conteúdo pelas crianças? Acho que pelas crianças, com certeza, né? Acho que hoje ainda você percebe... acho que hoje você ainda percebe a preocupação, em muitos casos, de deixar claro que aquele anúncio está ali, explícito, né, de alguma forma. Mas, obviamente, por mais que você escreva em rosa choque, a pessoa não vai ler, né? Esse brinquedo não dá pirueta, mas a criança entende que dá pirueta. Então, né, você só olha... Quando a mensagem te pega, você só olha para o que você quer ouvir, né? Você já está querendo ver aquela mensagem, você só mergulhou naquela história, né? E nisso cai muito o que você falou que mais cedo, né? Que é muito mais fácil você regulamentar, né? Fiscalizar 14 canais de TV do que você fiscalizar o YouTube inteiro. Não, inclusive... Simplesmente inviável, né? Não dá. Quantidade de horas de conteúdo. Vai pagar um estagiário para ficar vendo todos os vídeos do YouTube. João, se você quiser complementar também com esses pontos, né? Nessa discussão. Então, Luiz, eu acho assim, essa mudança para a internet acho que traz uma série de desafios, assim, dessa perspectiva da proteção da infância, né, com relação aos anúncios. E aí eu vou destacar alguns, né? Primeira coisa é uma questão do volume de anúncios a que as crianças estão expostas, né? Porque isso eu acho que é algo que a gente nem repara tanto, mas o fato é que na internet, né, se a gente compara com a televisão, a gente está exposto a uma quantidade de publicidade que é muito maior, né? Então... Tem um estudo de uma organização chamada Global Action Plan sobre isso, e aí eles destacam que, segundo estimativas, assim, né? Não estou falando de Brasil porque é uma organização internacional, mas, enfim, eles pegaram dados ali da Inglaterra, dos Estados Unidos e da Austrália, e eles estimaram, né, que uma criança, antigamente,
via em média aí entre 100 e 200 anúncios na televisão todos os dias. Hoje em dia, nas redes sociais, essa estimativa é de que elas vejam 1.200 anúncios por dia. Uau. E assim, parece um negócio impensável, só que daí até uma coisa assim que eu sugiro que todo mundo que tiver curiosidade faça, porque eu acho que a gente fica até um pouco anestesiado e acaba não reparando, né? Mas pega um dia o Instagram ou o TikTok e vai passando ali nos stories e conta assim por um período de 1 minuto ou 30 segundos, enfim, quantos anúncios aparecem. Sim. É chocante, assim, a gente acaba não percebendo, mas é muito. Vira paisagem, né? Você já nem diferencia mais. É muito domesticiado, porque você pula o anúncio em 5 segundos no YouTube, você nem pensa que, nossa, é um anúncio. Pensa, é o que você tem que ver antes do vídeo começar. Não, e é aquilo que o Márcio falou. Em um vídeo de 1 hora, tem ali, picadinho, né? Os anúncios do YouTube, que o YouTube coloca, porque ele acha que tem que colocar. E tem os anúncios feitos pelo criador de conteúdo, né? Que ele, então, assim, coloca no meio do conteúdo. ou seja, de quantos minutos, né? Total. Seu vídeo é interrompido. E isso, Júlia, que você traz, vai muito no que eu ia falar também como um segundo elemento, né, dessa publicidade digital, que eu acho que é muito complexo. Talvez seja o que tenha de mais complexo, né? Eu acho que o Márcio mencionou bastante isso também. Que é essa questão da não identificação da publicidade, né? Eu acho que, bem ou mal, quando a gente, enfim, estava falando da televisão, ficava mais claro, assim, né? Você tinha um intervalo comercial ali e aí, naquele momento, você sabe que você ia estar exposto a anúncios, né? Tirando práticas como, sei lá, merchandising. Sim, e aí nisso eu queria retomar um ponto que, de novo, né, o Márcio comentou, que é esse fenômeno do unboxing, né? Isso faz a gente pensar sobre como é complicado fiscalizar as boas práticas das peças publicitárias e esse exemplo, né, que para contextualizar o ouvinte. Esse termo em inglês, unboxing, ele se refere ao ato de desembalar novos produtos, uma prática que ficou conhecida no YouTube, né? E ela ficou conhecida em vídeos nesse formato em que criadores de conteúdo gravam e compartilham a experiência de receber e abrir a embalagem de um produto de determinada marca. Em 2019 teve um caso, né, do canal Fan Toys Collector, que era um canal voltado para unboxing de brinquedos. E ele ficou conhecido no Brasil porque o Ministério Público fez um apelo judicial para a derrubada do conteúdo, sob a justificativa de que as empresas estariam usando o YouTube com a finalidade de driblar a lei e praticar a publicidade infantil, né? Então, usando o unboxing como meio. João, acho que talvez você possa até comentar um pouco mais sobre isso também, né? Que práticas que têm que ser adotadas, né? Que pontos de atenção tem que ter, tanto legalmente quanto eticamente, que nem você comentou, Márcio, nesses casos que a linha é tão tênue do que divide publicidade infantil ou não. Então, Luiz, eu acho assim, primeira consideração, né, do ponto de vista legal é que, para além dessa proibição da publicidade infantil, essas práticas de unboxing, ela acaba violando também o princípio da identificação da publicidade, que é um outro princípio que está ali no Código de Defesa do Consumidor, que deve ser observado por toda a peça publicitária, né? Então, a publicidade, segundo esse artigo 36 do Código de Defesa, ela tem que ser fácil e imediatamente identificável como tal, né? Então, se você faz um vídeo na qual você está abrindo um produto que você recebeu de uma empresa, né? E você não fala muito ostensivamente que aquilo é uma publicidade, que você está fazendo aquilo, enfim, porque você foi pago e você foi orientado a agir daquela forma, você está infringindo também esse princípio, né? Claro, você identificar a peça não significa que ela vai deixar de ser abusiva se ela estiver falando com a criança, né? Mas eu acho que é uma outra legalidade aí que se soma a essa questão do diálogo direto com o público infantil. Mas olha que interessante, né? Como a publicidade regulamentada muitas vezes é até melhor, né? Porque se você vai fazer uma publicidade que você vai gravar uma criança no anúncio, isso é permitido, Sim. Você precisa de uma autorização que é super burocrático de fazer. Não é uma coisa assim, eu vou tirar uma foto com uma criança aqui, não. Tipo, a gente se recusa, né, a fazer. Não, é o filho do dono, não importa. Assim, você não pode, se tiver qualquer tipo de fiscalização, você tem multas gravíssimas e vai todo o material apreendido. Isso é uma série de normas, é super sério. Então, qualquer produtora vai fazer um comercial de televisão hoje, se vai envolver uma criança, ela tem que saber com muita antecedência quem como ter todas as autorizações para garantir que isso é bem feito. Aí, quando você vai... um contraste enorme, né? É isso, mas é por isso que eu estou falando. Aí você está controlando de alguma forma, você consegue controlar de alguma forma.
A questão do digital, aí você vai para influenciador, você vai para o unboxing ou para onde for, é que ele dá o acesso, né? Só que quando você dá o acesso, você tirou todos os... Porque aí as pessoas físicas estão lá. Muitas vezes as crianças, por vontade própria, elas querem ser a nova modelete. Hoje é ser o... Né? É ser ter muitos seguidores nas redes sociais. Então, ela quer ter isso. E vai fazer porque ela quer. E provavelmente ela começou no grupo da família e dos amigos, e o negócio foi dando certo, foi crescendo, foi evoluindo e chegou num ponto muito grande. Então, acho que o digital dá o acesso, né? Por exemplo, o unboxing, para mim, é um advento, assim, não tem como você voltar. Eu não sei quanto de vocês já procuraram, mas qualquer produto que você pense em comprar, a maioria dos produtos hoje, principalmente de valor mais alto, nas lojas nem tem disponível, né? Se você vai em lojas, eu vou comprar uma geladeira, você não acha o modelo da geladeira que você quer na loja física, muitas vezes. E aí você tem que acabar comprando numa loja online ou na loja física ali que ele vai encomendar. Agora, se você entrar no YouTube, em qualquer um, você vai ter 30 pessoas que compraram aquela geladeira, muitas vezes não receberam de graça. E estão lá, desmontam a caixa, instalam, mostram um detalhe, contam uma semana depois como foi usar o produto, porque esse cara quer essa audiência e ele quer ser especializado ali num tema específico sobre algum nicho que ele quer ser um influenciador. Isso é muito bom para a sociedade, né? Você ter esse acesso, porque talvez na própria loja você não teria tantas informações. Exato. O vendedor ia te falar o que quisesse, né? Tipo, não, essa geladeira é ótima, pode comprar, é a melhor que eu tenho, isso aqui é excelente. E aí tem um defeito ali que, olha, isso aqui quebra, esse plástico aqui não é tão bom, isso aqui. Ou seja... Base da Virgínia. Né? Olha, suei, olha o que aconteceu. Então, ao mesmo tempo que você tem uma verdade muito, né, acessível, também pode ser uma propaganda disfarçada de review, né? Disfarçada de uma resenha. Exatamente. Você nem sabe quando aquela pessoa recebeu o produto para... Ela pagou pelo produto. Ela pagou pelo produto ou não, né? Eu diria, muitas vezes, eticamente, as pessoas deveriam declarar, né? Ó, isso aqui eu recebi, vou testar o produto, vou te dar minha opinião, isenta, independente de eu ter recebido ou não. Ou não, eu comprei porque eu queria testar essa caneta X e vou dar a minha opinião. Porque é isso que vai diferenciar, no final das contas, o que é uma publicidade e o que é um review, né? Assim, uma que dica. É uma coisa que está sendo feita Seu amigo ali. te contando. Exatamente. Porque é quase isso, né? Porque você pode, inclusive, perguntar ali, né? Pra pessoa. E tal coisa, é bom mesmo? Consome muita energia? Faz isso, e faz essas aquilo. pessoas vão criando público, né? Elas vão criando confiança. Elas engajam. Quanto mais você fala, tal produto é bom, tal produto é ruim, e aí alguém como fala, esse é bom, esse é ruim, a pessoa vai ganhando credibilidade. Mas pensa que automaticamente, né? A pessoa que fizer um vídeo de unboxing mal feito, ou seja, dando dicas erradas e as pessoas comprarem, invariavelmente não vão ser os primeiros da busca, não vão aparecer, não vão ter muitos seguidores. Ou seja, então, naturalmente vai se regulamentar ali uma parte, né? Verdade. Né? Porque... E aí entra muito nessa questão do infantil, porque nisso a gente está falando de uma geladeira, um fogão, coisas que realmente a pessoa faz uma pesquisa antes de comprar, tem uma dica. É diferente de um produto que aparece pelo algoritmo para a criança curiosa descobrir o que é e decidir comprar. Eu acho que isso acaba diferenciando muito a parte da dica, da parte, pensando agora em público infantil, né, da publicidade. Não, eu concordo total e eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que nessa coisa de produtos infantis especificamente, é muito diferente porque eu acho que, assim, por exemplo, o olhar que você vai lançar sobre uma geladeira, né? Sobre um fogão, ele é muito mais objetivo, né? Então, o influenciador vai mostrar ali, ela funcionou bem, não funcionou. Agora, se é um unboxing, sei lá, de uma boneca, né? Assim, basta a criança estar feliz abrindo ali que a comunicação da publicidade já cumpriu o papel dela, né? Nossa, e de certa forma é tão pobre, né? Se você para pensar, outro dia eu vi as crianças antes elas ficavam vendo... Na minha infância, eu posso listar aqui desenhos animados tão ricos, assim... Em questões de produção, em questão de pós-produção, em questão de estúdio, de cenário, sabe? Castelo Rá-Tim-Bum, coisas produzidas pela TV Cultura, Cocoricó, enfim, vários desenhos animados e conteúdos que você consumia que eram realmente educativos, mas que estimulavam a criatividade e tudo. E agora eu vejo as crianças, enfim, da minha família, às vezes vendo um vídeo de 1 hora
de uma pessoa, como o Márcio falou, só com as mãos, abrindo uma série de bonequinhos, e ali aquela coisa sem sentido, sabe? Eu acho que a internet é isso, triste. assim, né? Ela é uma faca de dois gumes e da mesma Ela forma... acelera ativo, pro né? bem e pro mal, né? Total. Ela tem, assim, te dá acesso a coisas maravilhosas, né? Informações riquíssimas, mas ela também te dá acesso a conteúdos que são, enfim, não agregam nada e que podem, inclusive, né, violar direitos. Então, acho que é uma questão de como é que a gente regula, né, e direciona esse ambiente para que ele seja o mais frutífero para as crianças o possível e não, né, violador mesmo dos seus direitos. Com certeza. E aí, então, a gente já está encaminhando para o final da nossa conversa. Então, vamos começar agora a trabalhar num arremate mesmo e, depois de toda essa discussão, tentar entender quais são os limites, o que se pode ou não publicizar num universo infantil. Tudo é produto? Eu diria que tudo pode ser publicizado desde que seja publicizado para o público-alvo certo, né? Que, no caso, na visão do Instituto Alana, a partir da legislação brasileira, são os pais, né? Então, a questão, né, que a gente propõe, eu acho que o Márcio toca assim, num ponto muito importante. Isso passa, inclusive, por estimular a criatividade, né? Assim, de quem pensa nessas campanhas, de quem pensa nessas peças, assim, né? Existem formas de você fazer campanhas maravilhosas e super efetivas, assim, do ponto de vista, né, da comunicação publicitária, que não envolva você ter que usar dessas técnicas que são abusivas, né? Que cada vez mais a gente evolui para a compreensão de que elas são abusivas. Então, eu diria isso, sim. Eu não diria que a gente precisa pensar, claro, né, tirando, obviamente, né, produtos como armas, tabaco, enfim. Não estou falando disso, mas, assim, em termos do que existe aqui no mercado, né, que a gente está pensando, nada não pode ser anunciado. A questão é como, para quem, em que termos. Exatamente. Perfeito. Márcio? Olha, eu acho que a discussão passa muito o que é conteúdo do que é publicidade, né? E hoje está muito misturado, né? Você vê produtos fazendo filmes, né? É um tema que a gente nem discutiu, mas você tem, né, filme da Lego, né? Verdade. E aí, como faz, né? Porque é um Da filme. Barbie. É um filme, né? E aí, pode assistir o filme, né? Porque é 2 horas de publicidade. E logo depois a Lego lança a linha de bonecos do filme da Lego. 2 horas de publicidade. Mas porque acho que, no fim, tudo é conteúdo de alguma forma, assim, né? Sendo com o intuito de vender mais ou não, com o intuito de mudar um comportamento ou não. E aí acho que está o perigo, né? Se eu tenho esse intuito de mudar um comportamento, e acho que a arte como um todo tem, tudo como... Mas é muito polêmico de fato, mas eu acho que a gente tem que tentar ter o mínimo de ética ali no que está fazendo. Por isso que eu acho que a própria sociedade vai ter que aprender a conviver com isso. Ou seja, putz, essa mensagem é boa, independente se um órgão proíbe ou não, a sociedade deveria falar, cara, isso não, gente. Eu não, eu vou proibir meus filhos de verem isso, ou eu vou proibir a internet da minha casa de assistir isso, porque essa marca não é boa, né? Ou esse conteúdo não é bom, porque a gente vai ter que aprender a viver com isso, não vai deixar de acontecer. Então, acho que vai muito do individual, então acho que é muito sobre educação, sobre senso crítico, porque não tem como, misturou tudo, né? Ou seja, você tem a criança gerando conteúdo que ao mesmo tempo tem publicidade inserida no meio, mas não tem dinheiro envolvido, então será que às vezes tem, às vezes não, mas enfim. Sim. Né? Então, acho que é importante, acho que essa conscientização da sociedade em julgar, entender o que é bom, o que é ruim. O que é bom é ruim para você, o que é bom ruim não, porque não tem como, né? Por mais que você fale assim, tá bom, a publicidade hoje para crianças é super regulamentada, ótimo, mas a gente já viu vários exemplos aqui que a gente discutiu que não existe regulamentação para isso, né? Que não é publicidade, é um filme. E aí, né? Como é que faz? Ou seja, então, nessa reta final do nosso assunto, se você pudesse, como você mencionou agora, dar uma dica para empresas que querem produzir propagandas mais conscientes, né, em relação ao cuidado com a criança, e para pais que querem consumir propagandas, mais adequadas para a sua família? Eu diria que as empresas têm que
ter essas discussões, muitas vezes elas não estão tendo, ou seja, discutir mesmo, ou seja, o que é bom, o que é ruim, o que eu quero como sociedade ou não, como empresa, a ética do que elas estão fazendo. Tá. E para os pais, como, né, pensando em crianças aí, educar seus filhos o que é uma publicidade, o que não é, qual é o motivo disso existir, né, porque Que é elas o vão, senso crítico elas vão que ter você que ter trouxe. esse senso crítico de saber conviver com isso, né? Eu fui pego aí de exemplo, a minha filha falando, mas pai, papai, tipo, você vai comprar isso mesmo? Tipo, né? E, ou seja, eles têm a capacidade de ter esse senso crítico, óbvio, tem que ser provocado, tem que ser estimulado, tem que ser ensinado, e acho que, então, acho que cabe muito aos pais, à escola, enfim, também educar nesse sentido, né? Porque não vai ser só com as leis que a gente vai conseguir regulamentar a publicidade infantil, né? Sim. E você, João, qual seria a sua mensagem para os criadores, né, de conteúdo, de propagandas, e para os pais que querem produzir e consumir de maneira mais consciente? Eu concordo com tudo que o Márcio disse, né? Eu reforço a mensagem, eu acho que principalmente para os criadores, né? De que sejamos criativos, né? Não recorramos a soluções que talvez sejam fáceis, né? Do ponto de vista ali do que você vai fazer, mas que não são respeitosas de direitos, simplesmente porque elas são fáceis, né? Vamos pensar em alternativas ali porque elas existem. A gente pode, enfim, depois até conversar sobre isso em outros espaços. E acho que a minha mensagem final, né? Assim, também concordando mais uma vez com o que o Márcio disse, né, dessa responsabilidade que é de toda a sociedade, né, assim, que tem que ser da família, tem que ser das empresas. Eu queria só, assim, pontuar, né, para finalizar aqui minhas contribuições, que isso é uma imposição, inclusive, da própria Constituição Federal, né? A Constituição, no artigo 227, que é o artigo que fala especificamente de crianças e adolescentes, deixa muito claro que essa proteção, né, dessas pessoas é uma responsabilidade que cabe às famílias, mas também ao Estado e a toda a sociedade, né? E a toda a sociedade inclui aí o setor empresarial, enfim, as agências, todo mundo, né? Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir disseminar, né, esses debates por todos esses setores e fazer com que todos entendam que esse cuidado com as crianças não é uma questão simplesmente que está na alçada das suas mães, dos seus pais, mas que deve ser algo que permeie todos os processos de desenvolvimento de produtos, de comunicação, e, enfim, de tudo aquilo que a gente põe no mundo, eu acho que aí sim que a gente vai conseguir avançar, de fato, com essas discussões. Perfeito, então. Com isso, a gente chegou ao final do programa, oficialmente. Hoje contamos com a participação de João Francisco Aguiar, advogado do programa Criança e Consumo do Instituto Alana. E também do Márcio Quartilho, diretor da agência NP Digital. A gente aproveita esse momento para vocês abrirem o microfone e trazerem algumas considerações finais. Isso. Márcio, tem mais alguma coisa que você ficou com vontade de falar? Gostaria de acrescentar? Fica à vontade. Não, tá ótimo, gente. Obrigado pela discussão. Acho que Obrigada discussões como essa que vão melhorar, acho que o mundo, né, que a gente vive. Então, acho que é importante a gente ter tempo e dedicar e divulgar, né, essas informações que muitas vezes ninguém parou para pensar, né? Tipo, é verdade, né? Ó, que legal isso, mas e tudo que vem ruim junto, né? Então, acho que essa discussão é muito importante. Obrigado pelo tempo aqui de você. A gente agradece muito você também. Pela disponibilidade. Total. E você, João? Eu também acho que já falei bastante. Queria também reforçar esses agradecimentos para vocês pelo convite, também ao Márcio pelo diálogo. Acho que é muito importante a gente estabelecer esse diálogo multissetorial para justamente conseguir, né, trazer com todo mundo para essa mesa e para que a gente consiga, de fato, se entender e, enfim, continuar enfim, com essas conversas que no final vão gerar um mundo melhor, não só para as crianças, mas eu acho que para todo mundo. Muito obrigada pela participação de vocês nesse debate sobre a publicidade de produtos infantis. Universidade 93,7 fica por aqui. O programa de hoje teve coordenação de Luane Caires e produção de Henrique Araújo. O roteiro foi feito por Luane Caires, Júlia Mantuani e Vitor Cavallari. As reportagens foram feitas por Luísa Thier e Patrick Fuentes. E a edição é da Natane Cavalcante e do Henrique Araújo. A apresentação por Júlia Mantuani e Luísa Thier. Um ótimo dia a todos. Muito obrigado pela audiência. Bom dia. Você ouviu o programa Universidade 93,7, especial Publicidade Tem Idade? Com a participação de João Francisco Aguiar e Márcio Quartilho. A moeba, a geleinha de brincar. A moeba.
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.